Olá, bem-vindo à Escola Bíblica do Ministério para a Língua Portuguesa da Segunda Igreja Batista em Richmond. Esse ano nós estamos estudando toda a Bíblia e a aula de hoje vai ser sobre o livro de Crônicas. Crônicas, o nome em hebraico, Debrim e Hayamim. Debrim e Hayamim significa os eventos desse período, ou os acontecimentos cronológicos desse período. O nome Crônicas, quando ele foi traduzido para a Septuaginta, eles traduziram como a crônica de toda a história sagrada. E na Vulgata, depois eles colocaram como crônicas omitidas ou crônicas perdidas, né? E depois, na Septuaginta, eles dividiram o livro em dois, ok? Então, primeira e segunda crônicas é classificado pelo cânon cristão como livro histórico e pela Bíblia hebraica como escritos. Lembrando que a Bíblia hebraica divide os seus livros em três: Torá, que é o Pentateuco de Moisés, escritos e livros proféticos. A autoria do livro é desconhecida, embora a tradição judaica remota para Esdras. Então, segundo a tradição judaica, Esdras teria escrito o livro de Crônicas, de Neemias e de Esdras. Okay? Isso colocaria a data aproximada do livro por torno de 500 anos antes de Cristo. E o livro cobre o período de mais ou menos 400 anos da história do povo de Israel. Então, para lembrar a ordem cronológica dos livros do Velho Testamento, aqui essa linha principal é a ordem do tempo, né? Começando em Gênesis, né? Então vem aqui os reis do exílio e os dois profetas que seriam reconstrução do templo e dos muros. Crônicas vai cobrir basicamente de Davi até o exílio na Babilônia. Lembrando que então tem alguns episódios que são narrados tanto em Samuel como em Reis que se repetem aqui em Crônicas. Lembrando que tem um pequeno detalhe de diferente com os livros de Reis. Nos livros de Reis são narrados os reis tanto de Israel como de Judá, né, quando o reino se separa em norte e sul. Já em Crônicas segue só com os reis de Judá. Okay? O livro começa com uma extensa genealogia. São 9 capítulos que o autor dedica para a genealogia, começando desde Adão, indo até o rei Davi. Okay? Então, são 9 capítulos. Considerando que Esdras seria o autor do livro, a gente pode remeter que esse livro foi escrito visando o público que estaria voltando do exílio, né? Então, o público-alvo do livro seriam os recém-exilados. Então, uma das importâncias de colocar ali a genealogia seria para rever a identidade histórica da nação como povo de Deus e principalmente restaurar a fé verdadeira no Deus vivo. Lembrando que esse povo passou 70 anos em cativeiro na Babilônia, que era uma cultura completamente diferente, forrada de idolatria por todos os lados, né? Então era muito importante restaurar não só a história deles como um povo escolhido, né, por Deus, mas principalmente a restaurar a fé num Deus único, no Deus verdadeiro, que é o Deus de Israel, certo? Outro aspecto que se coloca da genealogia é que mostra a importância da história de cada indivíduo, né? Então, cada indivíduo, ele contribui para a história geral da nação, né? E para nós, né? O que você vai me perguntar, o que eu tenho a ver com genealogia, né? Então, vamos lá. Uma vez que nós somos salvos, nós somos feito povo do Senhor, certo? E sendo povo do Senhor, Paulo nos explica que nós somos enxertados à oliveira. E sendo enxertados à oliveira, nós recebemos a mesma seiva. Isso significa que nós podemos usufruir das bênçãos, né? Porque nós somos co-herdeiros em Cristo de todas as promessas feitas a Israel. Então nós podemos usufruir tanto das promessas como das bênçãos, ok? E nisso nós também temos o papel de ser a mesma coisa que eles, né? Eles foram chamados para ser uma nação santa, um sacerdócio real, povo de sacerdócio real,
né? Povo de propriedade exclusiva de Deus. E nós também temos o mesmo chamado. Nós somos chamados para ser santos, que significa sermos separados, nós somos separados do mundo, do pecado. Sacerdote significa que a gente tem que levar a palavra de Deus, levar o evangelho, as boas novas que Jesus salva a todo mundo, às nações, ou seja, a todo mundo, o seu vizinho, os seus amigos, quem for, né? E assim ser luz ao mundo, né? Qual que é o outro aspecto que nós temos para nós? Nós temos que, assim como aqui a história mostra que a história individual de cada um é importante, a nossa também é. Nós temos, por exemplo, modelos que não estão só no relato bíblico, né? Temos heróis da fé que foram mártires, missionários. Você pode ser um herói da fé na sua casa, né? Ensinando a palavra para os seus filhos. Então, cada história individual é importante na história da nação, na história do povo e na história do povo de Deus. Então essa é a importância, daí a importância de ter colocado então 9 capítulos para a genealogia, né? O tema principal do livro já era em torno de Davi. Então o tema principal é que Deus prometeu um trono eterno a Davi. Nós sabemos que os 3 primeiros reis de Israel governaram num país que era unificado. Então, Saul, Davi e Salomão tinham Israel como um total, as 12 tribos lá bonitinhas, né? Só para fazer uma recapitulação. Saul foi um cara que o coração dele não era voltado para Deus, ok? Davi já era um cara que ele era totalmente o coração dele voltado para Deus. E Saul, ele começou muito bem a sua carreira, mas, tanto que Deus pede para ele o que você quer, ele fala que ele quer sabedoria, ao invés de riquezas, morte de inimigo, essas coisas. Só que no final ele casou com muitas mulheres, né? 1000, né? 700 concubinas, 300 mulheres. Ele teve muitas mulheres e a maioria das mulheres dele eram todas pagãs. Então ele teve o coração dele dividido com a idolatria. E isso resultou na divisão do reino de Israel no norte e Judá no sul. E pela promessa que Deus fez, que sempre teria um rei descendente de Davi, desde que eles fossem servos, né? Desde que eles obedecessem a Deus, então na parte de Judá até o exílio da Babilônia sempre foi alguém da linhagem sanguínea de Davi. E Crônicas vai narrar então a história desses reis de Judá, ok? Nós sabemos que essa promessa do reino eterno, ela é cumprida, de Davi, ela é cumprida em Jesus. E principalmente será cumprida na segunda vinda de Jesus, quando ele vier para estabelecer seu reino milenar. Parte então do tema é que Davi, que eu lembro que eu falei que gira em torno de Davi, né? Davi foi o escolhido para estabelecer o verdadeiro centro de adoração em Jerusalém. E Deus designou Salomão para edificar o seu templo. Davi, ele pediu a Deus para fazer uma casa, fazer um templo para Deus, né? Ele falou, eu tenho uma casa maravilhosa e Deus não tem, está na tendinha ainda. Mas Deus falou, você não vai ser o escolhido porque você é um homem de guerra. Então, Deus deixou que Davi planejasse, sonhasse pelo templo, mas ele prometeu, o seu filho vai realizar. E Crônicas relata que Davi fez todo o preparativo, planta, de acordo com o tabernáculo que foi revelado para Moisés. Ele pegou doações do povo, ele pegou coisas dele mesmo, né, das posses dele para ser destinada para o templo, né, e ele deu tudo isso para o seu filho Salomão. E foi Salomão que fez a obra do templo, né? Então, isso está narrado em Crônicas. Que Davi passou as coisas está em 1 Crônicas e a construção do templo está em 2 Crônicas, do capítulo 3 ao 7. E Deus passa então a habitar no templo, né? E ele é fiel à promessa de redimir Israel. Isso é o que ele promete em Crônicas, desde que o povo esteja voltado a ele e não vire as costas, ou seja, não se torne idólatra. O propósito do livro de Crônicas.
A prosperidade e bem-estar da nação dependem absolutamente de uma fidelidade a Deus. A idolatria e a negligência da lei de Deus irá sempre resultar em juízo e desastre nacional. Okay. Isso nos remota ao que está escrito em Deuteronômios 30, 19 a 20. Eu vou ler na versão da linguagem de hoje para facilitar a nossa compreensão. Nesse dia, isso é Deus falando, nesse dia chamo o céu e a terra como testemunha contra vocês. Eu lhes dou a oportunidade de escolher entre a vida e a morte, entre a bênção e a maldição. Escolham a vida para que vocês e os seus descendentes vivam muitos anos. Amem ao Senhor, nosso Deus, obedeçam ao que Ele manda e fiquem ligados a Ele. Assim vocês continuarão a viver e viverão muitos anos na terra que o Senhor Deus jurou que daria aos nossos antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Lembrando que os 2 capítulos anteriores, o 28 e o 29 de Deuteronômio, são dedicados para mostrar. O 28 mostra uma lista de bênçãos que os israelitas teriam caso eles obedecessem à lei de Deus. E o capítulo 29 traz a lista das maldições que viriam caso eles desobedecessem ou virassem as costas a Deus. Okay? Então aqui mostra a importância da escolha. Deus dá uma escolha. Obedece, você vai dar bem, se dá bem. Desobedece, você vai se dar mal. Então, a fórmula do sucesso a fórmula para o sucesso é obedecer a Deus. Não tem outra regrinha mágica, né? A gente sabe que na nossa vida, se a gente tem a nossa vida no centro da vontade de Deus, tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus, então a gente sabe que as coisas se encaixam. Isso não significa viver num mar de rosas. Isso significa que a obediência a Deus traz o sucesso para a nossa vida dentro do planejamento que Deus tem para nós, certo? Então, os eventos mais relevantes que tem nos 2 livros de Crônicas, né? A primeira coisa que eu quero ressaltar é a oração de Jabes. Jabes está lá no meio da genealogia, né? Então vem lá fulano, filho de Beltrano, e aparece Jabes. E eu vou ler aqui pra gente, né? Então lá, Jabes foi, eu vou ler na versão da linguagem de hoje para facilitar a compreensão. Jabes foi o mais respeitado do que qualquer um dos seus irmãos. Sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo, sofri muito na hora de dar à luz. Jabes orou a Deus de Israel, dizendo, oh, quanto eu desejo que o Senhor me abençoe maravilhosamente e me ajude em meu trabalho. Fique comigo e em tudo quanto eu fizer e guarda-me de todo o mal e sofrimento. E Deus concedeu a ele o que havia pedido. Ou seja, aqui no meio da genealogia tem um cara que para e pede para Deus para basicamente tirar a maldição do nome dele. E Deus fez o que ele pediu, né? Então, isso chama a nossa atenção, né? Outro aspecto que chama a nossa atenção é que apenas a morte do rei Saul é mencionada no capítulo 10 de Crônicas. Os valentes de Davi, então, são mencionados também no capítulo 11 de Crônicas, né? E aqui os valentes de Davi, a gente tem que lembrar que tinham 3 e tinham 30. E esses eventos que mostram aqui, mostram não somente a destreza militar que esses caras tinham, como a fidelidade ao Davi, né? Conta até um episódio que Davi teve vontade de beber água de um certo poço e os 3 valentes foram lá, arriscaram a vida, né, porque estava sitiado por inimigos, e trouxeram água para Davi. E Davi ficou feliz com aquilo, mas ele falou, eu não posso tomar essa água porque vocês correram um risco de vida. Então ele derramou a água como uma oferta a Deus, né, uma oferta de agradecimento a Deus, né. Outro evento importante, então, seria a construção e a dedicação do templo por Salomão a Deus, né, que está descrito do 2 Crônicas 3 a 7. Quando Salomão acabou de fazer o templo, ele fez uma oração, né, que é o capítulo 6 inteiro. E nessa oração ele pede para tanto o israelita como o estrangeiro, que se algum dia fizesse algum pedido de oração voltado naquele lugar, que Deus atendesse, né?
E Deus, quando ele acaba de fazer oração, tal, eles colocam as coisas para o sacrifício e Deus manda um fogo, né, e queima toda a oferta que era para ser totalmente queimada. Então, com isso, todo mundo entendeu que Deus aceitou a oração de Salomão e aceitou o sacrifício. Aí no capítulo 7, de 2 Crônicas, Deus aparece à noite e fala para ele que realmente ele escutou a voz de Salomão, ele escutou a oração, e é um texto muito conhecido, que é até bem usado em épocas de dificuldade, e eu vou ler para a gente. Então tá em 2 Crônicas 7, eu vou ler do 12 até o 14, né? Então, à noite, o Senhor apareceu a Salomão e disse: ouvi a sua oração e escolhi este templo como lugar para que você me ofereça sacrifícios. Se eu fechar os céus de modo que não caia chuva, ou se eu der ordem aos gafanhotos para acabarem com toda a sua colheita, ou se eu enviar uma praga, então, se o meu povo se humilhar e orar, e me procurar e se arrepender e mudar a sua maneira errada de viver, eu ouvirei do céu as suas orações, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Né? A gente sabe de cor, esse meu povo que se chama pelo meu nome, me clamar e orar e me buscar, eu vou sarar a terra. Né? A história, então, depois quando Salomão se envolve com a idolatria, né? Infelizmente acontece a partição do reino, né? Então mostra aqui a divisão do reino do norte, que é Israel com as 10 tribos, e o reino do sul, que segue com Judá e Benjamim, tomando o nome de Judá. E aí, a partir dessa divisão, é contada a história apenas dos reis de Judá no livro de Crônicas, né? E o reino mostra o cativeiro na Babilônia, que foi por 70 anos, e o livro termina com o decreto do rei Ciro da Pérsia, permitindo a reconstrução do templo em Jerusalém, que é como começa o livro de Esdras, tá? Então, o livro termina com uma palavra de esperança, né, para voltar e reconstruir o templo. E o templo ainda que era a glória, né, porque foi o templo de Salomão, ele era considerado uma das maravilhas do mundo antigo e era a manifestação da glória de Deus ali presente, né? E eles voltam para reconstruir, né? Então, o ponto-chave que a gente vê, não só nesse livro, como a gente vê na Bíblia inteira, é que o arrependimento, e eu quero falar que arrependimento não é só falar, ai, desculpa, né? Não é só, sorry. Arrependimento é você falar desculpa, ou seja, você confessar o seu pecado e você parar de fazer isso. Então, é você pedir desculpa e mudar de vida, né? Isso é o arrependimento. Então, o arrependimento e a fé no Deus verdadeiro deve nortear a nossa história, ok? A sua história impacta negativa ou positivamente a vida de todos à sua volta. A gente vê isso pela genealogia, a gente vê isso pela própria vida de Saul, que teve uma vida que nos agradava a Deus e a linhagem dele foi extirpada da linhagem real. Apareceu Davi, que fez os erros, mas se arrependia, e Deus prometeu a ele que enquanto tivesse algum descendente dele que fosse leal a Deus e obedecesse a Deus, sempre ia ter um rei da linha de Davi no trono, né? E a gente vê, então, ponto negativo, por exemplo, Salomão também, que ele, no final da vida, ele se tornou idólatra e com isso ele dividiu a nação, né? E todos os outros reis que se passaram, você sempre vê, se o rei ele era obediente a Deus, a nação ia bem. E se o rei não era obediente a Deus, a nação não ia bem, o inimigo atacava, e acabou que chegou na ira de Deus, né, no topo, a nação inteira foi para cativeiro, foi para a Babilônia, né? Então a gente sempre vê isso. Se a sua história pode impactar negativa ou positivamente a vida de alguém, e você pode ser, isso alguém já disse, né? Que você pode ser a única Bíblia que alguém esteja lendo. A gente chama a nossa história de vida, né, uma palavra assim cristã que nós colocamos como testemunho, né? Testemunho nada mais é que a sua história de vida pessoal
lida pelos outros, né? E é uma palavra que ela é tão importante e muitas vezes ela é negligenciada, né? Muitas vezes a gente não dá atenção ao nosso testemunho. E todo mundo sabe que uma imagem vale mais que palavras, né? E uma ação vale mais que 1000 palavras, né? E a ação é o testemunho. Então, que nós sejamos luz ao redor das pessoas, as pessoas que estejam ao nosso redor, que esse, na verdade, é o nosso chamado, né? Nós somos chamados para ser luz ao mundo. Então, que Deus nos abençoe e que Deus nos capacite para ser luz ao mundo. Amém?